Salve galera, Fuad Neto aqui, para dizer que estamos a menos de um ano da Copa do Mundo e a partir de agora passa super rápido, ainda mais com as notícias sobre os ingressos sendo divulgadas cada vez mais. E nesse vídeo eu vou passar para vocês dicas super interessantes sobre como assistir o maior número de jogos possível com um deslocamento não tão grande. Como eu já falei para vocês aqui, a questão logística vai ser um grande desafio nessa Copa, porque são 16 estádios espalhados por 3 grandes países, México, Canadá e Estados Unidos. A distância entre os estádios pode e deve ser um obstáculo para quem quer assistir a várias partidas ou seguir uma seleção, por exemplo. Compartilhando a minha tela com vocês, nessa primeira imagem eu trago as 16 cidades-sede da próxima Copa, e eu calculei a quantidade de jogos por cidade, que é esse número ao lado do nome da cidade, e nas setas coloquei as distâncias entre os estádios mais próximos. Avaliando algumas distâncias, a gente vê que elas são bem consideráveis. Então, Seattle-São Francisco, por exemplo, mais de 1.000 quilômetros. Aí São Francisco-Los Angeles, um pouco menos, 566. Indo aqui para o centro, Kansas City até Atlanta, mais de 1.000 quilômetros também. Aqui embaixo no México, Guadalajara, Cidade do México, 551. Então, de um modo geral, a gente percebe que as distâncias vão ser um problema para quem quer assistir várias partidas durante a Copa do Mundo. Só que avaliando bem, algumas das distâncias não são tão ruins assim. A gente pode ver aqui, ó, Vancouver, Seattle, Filadélfia, Nova York e Boston. E são nessas rotas que a gente tem que focar para conseguir ver o maior número de jogos sem percorrer uma distância tão grande. Com base nisso, eu destaquei 4 rotas, entendendo que são as mais interessantes. Aí vocês podem se perguntar, ué, mas Guadalajara, Cidade do México, tem uma distância menor do que São Francisco e Los Angeles que eu destaquei. Sim, só que se vocês olharem a quantidade de jogos, Guadalajara e Cidade do México juntas vão ter 9 partidas da Copa e São Francisco e Los Angeles vão ter 14 partidas. Então, por uma distância um pouco maior de 15 quilômetros, vocês têm acesso a um número maior de jogos. Então, por esse motivo, São Francisco e Los Angeles foi incluída na rota estratégica, mas Guadalajara e Cidade do México não. Dando um zoom nas zonas que eu destaquei, eu coloquei aqui as datas em que terá jogos nessas cidades. Então, começando aqui com Vancouver, Seattle, a distância de 230 km, então menos de 3 horas de carro. Em Vancouver vão ser 7 partidas, em Seattle vão ser 6, então um total aí de 13 jogos. Claro que algumas partidas acabam sendo no mesmo dia, então dificilmente você consegue ver esses jogos, mas de maneira geral isso vai acontecer pouco. Indo aqui agora para a nossa segunda rota, São Francisco, Los Angeles, uma distância de 566 km e um total de 14 jogos, sendo 6 em São Francisco e 8 em Los Angeles, sendo que em Los Angeles a gente vai ter uma quarta de final no dia 10 de julho. E aí é claro, pode ser que nem todos esses jogos te interessem, mas a estratégia aí é ver a cidade em que tem o maior número de jogos do seu interesse, você fica hospedado nela e aí faz um bate-volta para outra cidade quando tiver jogos que você se interessa nela. Seguindo aqui para a nossa terceira rota, Dallas-Houston, separadas aí por 427 quilômetros, algo em torno aí de 5 horas de viagem. Em Dallas vão ser 9 jogos, é o estádio com o maior número de jogos nessa Copa, incluindo uma semifinal no dia 14 de julho. E enquanto isso, em Houston vão ser 7 partidas. Então, em um intervalo aí de cerca de 5 horas de viagem, você vai ter acesso a 16 jogos, bem interessante também. E por fim, mas não menos importante, na verdade, no meu ponto de vista, essa é a principal rota. Você tem Boston, Nova York e Filadélfia, porque essas 3 cidades estão separadas por uma distância um pouco superior a 500 quilômetros, se você somar essas duas aqui. Então, da Filadélfia para Nova York são 156 quilômetros e de Nova York até Boston mais 346. Essas 3 cidades juntas vão ter 21 partidas da Copa, incluindo uma quarta de final em Boston, dia 9 de julho, e a grande final em Nova York no dia 19 de julho. Então essa acaba se tornando a rota mais interessante, porque em uma faixa aí de pouco mais de 500 quilômetros você tem acesso a mais de 20 jogos da Copa. Então essas eram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham achado interessante. Comentem aqui embaixo em qual das rotas que eu apresentei vocês vão torcer para a seleção de vocês jogar. Deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha com a galera apaixonada por futebol e se quiser me seguir no Insta para saber em primeira mão qualquer novidade sobre a Copa do Mundo, @FuadWorldwide. Um grande abraço, a gente se vê em breve.